Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Gabriel Moimaz, da disciplina de Sistemas Térmicos de Potência. Na aula de hoje vamos falar um pouco mais sobre combustíveis, né? Nós vamos revisar o que vimos na última aula, falando principalmente sobre o poder calorífico, né, inferior e superior. Como a gente pode estimar isso, eu vou comentar novamente, porque eu acho que foi muito sucinto na aula passada. E a gente vai partir para os combustíveis líquidos, gasosos e sólidos, tentando compreender um pouco mais sobre suas principais características, tá? Bora lá, pessoal. Bom, pessoal, então, retomando o que a gente viu na aula passada, vamos começar a falar sobre o ponto poder calorífico inferior e superior, tá? Poder calorífico de um combustível, basicamente, ele estima, né, a quantidade de calor liberada por esse combustível quando ele entra em combustão, tá? Qual que é a diferença entre o poder calorífico inferior e o poder calorífico superior? É que no caso do poder calorífico superior, a água nos produtos, né, ou seja, o vapor d'água resultante da reação de combustão, ele sai no estado líquido, tá? Consequentemente, você gerou um calor a mais, né? O calor que foi dissipado pelo combustível ali no final tem que se levar em consideração também o necessário para o quê? Né? Ter efeito a água se condensar, tá? Então o superior é sempre maior que o inferior, você utiliza somente se tem vapor d'água nos seus produtos, tá? Na prática, pessoal, nós temos combustíveis com diferentes composições químicas, né? Principalmente quando a gente for falar de gás natural. E aí, pessoal, a gente calcula basicamente o poder calorífico inferior sabendo o teor, né, em termos de massa, né, em porcentagem de massa de hidrogênio e umidade nesse combustível, por meio dessa expressão aí embaixo, tá? Bom, pessoal, supondo um mundo ideal, né, no qual todo o calor proveniente da combustão ele é utilizado para a queima do combustível, né? Você não tem percas. Esse combustível, os gases provenientes da combustão, eles atingiriam uma temperatura máxima, que é a temperatura diabática de chama, tá? Que são temperaturas altíssimas, né? Só que isso é basicamente impossível, né? Não ocorre porque a gente tem perdas durante o processo de combustão, né? Combustão incompleta, dissociação, perda do calor proveniente do poder calorífico para o ambiente externo, né? Porque ele está mais quente, tá? Mas ele é bastante utilizado nessa temperatura diabática de chama quando a gente deseja comparar dois combustíveis e verificar o qual que seria a temperatura atingida, né, para a quantidade de calor gerada nesse processo de combustão, tá? Bom, para estimar a vazão dos gases de combustão, não tem necessidade, né, de medir. Basta você saber a vazão de combustível que você está utilizando e a relação ar-combustível. Por que a relação ar-combustível? Porque aí você consegue saber qual a quantidade de ar que está entrando. Então, você sabe a quantidade de ar que está entrando, sabe a quantidade de combustível que está entrando, né? Se o que entra é igual ao que sai, se juntar esses dois, você vai ter a vazão de gases ali saindo dos gases provenientes do processo de combustão, tá? Bom, em termos de rendimento, uma forma da gente avaliar o tanto de calor gerado durante essa produção que foi realmente aproveitado, basta a gente comparar o máximo de calor gerado que ocorre quando o combustível ele libera o seu poder calorífico, aí pode ser inferior ou superior, e a gente subtrair do que realmente está saindo, ou seja, da variação de entalpia dos gases que estão saindo ali da combustão, que é basicamente a vazão dos gases, que a gente já viu como calcula, o calor específico, que a gente vai ver ainda como a gente pode calcular, e a diferença de temperatura entre os gases que estão entrando para queimar o combustível e a temperatura que está saindo, tá? Então, se a gente fazer essa diferença, a gente vai conseguir estimar o calor recebido pelo processo de combustão.
Bom, combustíveis, pessoal. Em termos de combustíveis, a gente pode classificar de várias formas, tá? Normalmente, a forma mais empregada é classificar de acordo com sua forma física, sólidos, líquidos ou gases, tá? Mas atualmente, pessoal, também é comum citar essa classificação em termos de combustíveis fósseis, vegetais, né? E até mesmo em termos de combustíveis renováveis, tá? No caso dos fósseis, a gente pode citar principalmente os oriundos de petróleo e o gás natural, né? O que vem do petróleo? GLP, que é o gás da cozinha, gasolina, óleo diesel, né? E óleo combustível. Enquanto nos vegetais a gente pode citar o carvão, né? A lenha, né? O álcool que vem do bagaço de cana, o biogás, entre outros, tá? Mas é sempre interessante a gente analisar, quando a gente vai falar de combustíveis, as suas características, prezando pelo seu baixo custo, né? Disponibilidade, facilidade de transporte e armazenamento, possibilidade de utilização, né? E um baixo custo operacional de investimento, tá? E hoje podemos citar ainda mais o caráter ambiental também desses combustíveis, né? Se eles agridem ou não o nosso meio ambiente em termos de emissão de gás de efeito estufa ou de próprio aquecimento global, né? Bom, os combustíveis eles são formados majoritariamente por hidrogênio e carbono, tá? Enxofre também é encontrado e também é danoso ao meio ambiente, então a gente tem que se atentar, né? E também é interessante a gente evitar a reação do nitrogênio com o oxigênio, porque eles geram óxidos, né, que provocam irritabilidade, né, e podem também reagir com a camada de ozônio. Fora isso, né, principalmente quando a gente está falando de combustíveis sólidos, é sempre interessante a gente utilizar combustíveis com pouca quantidade de água, porque a água, além de diminuir o poder calorífico do combustível, ela pode promover a corrosão, né, dos sistemas nos quais o combustível está passando, tá? Bom, pessoal, começando a falar dos combustíveis líquidos, tá? Antes vamos falar um pouco mais sobre suas propriedades, que são basicamente essas 5 aí. Viscosidade, acho que vocês estão careca de saber, vocês falaram muito disso em mecânica dos fluidos, né? E nas demais disciplinas relacionadas a essa área. Mas ela é uma função importantíssima, né? Principalmente quando a gente está falando de combustíveis líquidos, tá? Ponto de fluidez é a temperatura mínima para que o combustível se torne um fluido. Então, acima desse ponto de fluidez, a gente já começa a ter gás, né? Parte do combustível já vira gás. Temperatura de autoignição, que é a temperatura mínima na qual a combustão é iniciada e se mantém, tá? E ponto de ignição, temperatura na qual a chama provoca uma combustão continuada. E o ponto de fulgor, né, que é a temperatura de combustão na qual, sob a ação de uma chama, provoca uma ignição e combustão transitória, tá? Então, pessoal, vejam que o ponto de fulgor, ponto de ignição e temperatura de ignição são, são características diferentes. Primeira coisa, qual que é a diferença entre os pontos ali e a temperatura? Na temperatura eu estou analisando a mistura, tá? Ar combustível, tá? Então é quando ocorre a combustão na mistura ar combustível. Nos pontos de fulgor e de ignição eu só estou analisando o combustível. No ponto de fulgor eu posso ter uma combustão, só que ela é transitória, ou seja, eu só vou ter se eu tiver a ação de uma chama. E já no ponto de ignição, basta eu atingir essa temperatura que eu já vou ter uma combustão continuada. Ou seja, eu não vou ter a necessidade da aplicação contínua de uma chama, tá? Bom, como os combustíveis líquidos são produzidos, tá? Aqui, pessoal, focando principalmente nos derivados de petróleo. Eles são oriundos do processo de destilação fracionada, tá? Aqui tem
um videozinho que explica isso, se vocês quiserem entrar. Mas esse processo de destilação, basicamente o que ocorre? A princípio, o óleo cru que é extraído, né, ou do mar, ou das profundezas, né, ele é vaporizado e ele é passado por uma torre de destilação, tá? E aí, conforme ele passa nessa torre de destilação, né, ele passa por uma série de elementos filtradores que filtram esse combustível, tá? Eles funcionam como um filtro. E aí a gente ocorre a separação pela gravidade mesmo. Ou seja, o que é mais pesado, ele fica já no primeiro elemento filtrador, que é o óleo pesado. E conforme esse combustível ele vai se tornando mais leve, ele vai passando, né? Então, do óleo pesado passa para o diesel, diesel querosene, querosene para o nafta, nafta para gasolina, até a parte lá em cima que tem o GLP, tá? Então, é um processo de destilação fracionada no qual a separação ocorre pela gravidade mesmo, tá? E aí a gente tem uma série de processos complementares a esse que ajudam a ter os combustíveis que a gente tem. No caso da gasolina, a gente pode citar o craqueamento, né, na verdade, dos óleos pesados, né, no qual você utiliza catalisadores para quebra dessas cadeias, né, de carbono. E a gente consegue obter combustíveis um pouco mais leves, né? Depois tem o reforming, né, que é utilizado no nafta, né? Que ele é utilizado também um catalisador para juntar as moléculas de carbono com hidrogênio, né, e deixar ele mais pesado. O blending, né, que você junta, você faz uma mistura, né, entre a gasolina, né, e aditivos para melhorar a qualidade. E o processo também de tratamento para retirada de impurezas, tá? Lembrando que tudo desse processo é aproveitado, tá? Inclusive, até parte é utilizado para a produção de fertilizantes e medicamentos, tá? Então, quem tem mais interesse, dá uma lida no livro-texto ou dê uma olhada nesses vídeos que vocês vão entender um pouquinho melhor, tá? Bom, então, dentro dos combustíveis líquidos fósseis, a gente tem os óleos combustíveis, tá? Detalhe, os óleos combustíveis são todos esses aí que a gente citou. Gasolina, nafta, querosene, óleo diesel, tá? Como que a gente diferencia um óleo combustível de um outro, né? Basicamente pelo ponto de fluidez, teor de enxofre e viscosidade, tá? Essa viscosidade, vocês já viram também em outras disciplinas do curso, ela varia consideravelmente com a temperatura, tá? Aqui, por exemplo, temos um gráfico, né, no qual a gente tem, conforme tem a variação da temperatura em graus Fahrenheit, a gente tem a variação da viscosidade cinemática em Saint-Stokes e também da viscosidade dinâmica, tá? Aqui na unidade de Seibold, tá? Então veja que tem uma variação considerável, tá? Em termos de conversão de viscosidades, é possível a gente fazer aqui, tá? Não tem problema algum. Aqui no Brasil, quem decide, quem estipula os tipos dos óleos combustíveis é a ANP, Agência Nacional do Petróleo. E basicamente, pessoal, ela divide os óleos combustíveis nesses 4 tipos aqui, tá, pessoal? OCB1, OCA1, OCB2 e OCA2, tá? O que muda de um para o outro? O OCB e o OCA, pessoal, eles são combustíveis mais viscosos, tá? O 2 são os mais viscosos.
Então veja que ele tem uma viscosidade cinemática maior, tá? E o que muda do B para o A? O B, pessoal, ele tem uma menor quantidade de enxofre, enquanto o A tem uma maior. Então é assim que é estipulado. E aqui vocês podem notar tanto o ponto de fulgor mínimo, né? Tem diversos classificações. Inclusive, o ponto de fluidez superior, né? Ele varia de estado para estado da nossa federação, né? Inclusive de período a período do ano, tá? Só critério de curiosidade. Bom, em uma análise típica de derivado de petróleo, basicamente, pessoal, nós temos as seguintes informações, né? Ponto de fulgor, que para quem não lembra é aquele ponto no qual sob a ação de uma chama, o combustível já entra em combustão. A densidade, viscosidades, ponto de fluidez, que é o ponto no qual a temperatura no qual ele é líquido, né? A porcentagem de enxofre e o poder calorífico inferior e superior, tá? Bom, em termos de calor específico, tá? Não sei se vocês se lembram, mas isso era importante quando a gente ia calcular o rendimento direto da caldeira. É possível, por meio de diagramas que relacionam a temperatura em graus Celsius com a viscosidade do óleo, né, aproximada, estimar o calor específico em quilocal por quilograma grau Celsius, tá? Além disso, né, em termos de óleos combustíveis, a gente tem a classificação em graus API, tá? Por que essa classificação é importante, né, do nosso ponto de vista aqui? Porque ela nos permite avaliar, né, o poder calorífico superior e inferior em função da vazão a ser utilizada, né, a vazão empregada, tanto em massa como em volume, tá? Como que a gente relaciona o grau API com essa tabela? Por meio dessa expressãozinha aqui na esquerda. Então, se a gente sabe o grau API do óleo combustível, a gente consegue estimar sua densidade. Com a sua densidade e com a vazão empregada no nosso sistema, é possível estimar com isso o seu poder calorífico. Ou se a gente tiver o poder calorífico e a densidade do combustível, a gente consegue estimar a vazão necessária para ser empregada, tá? Então, o grau API é importantíssimo para a gente conseguir obter isso, tá? Bom, um outro combustível bastante utilizado é o álcool etílico, tá? Aqui temos uma análise do álcool etílico comparando com a gasolina. Lembrando que aqui no Brasil, né, a gente utiliza o etanol hidratado nos combustíveis, né? Não é nem o metanol anidro e nem o etanol anidro, tá? Portanto, essas são as propriedades do etanol aqui que são utilizadas no Brasil, tá? Vejam, interessante é que ele tem um poder calorífico inferior ao da gasolina, tá? E tem uma temperatura de autoignição superior, tá? É exatamente por causa disso que a gente tem uma dificuldade às vezes do carro a álcool pegar, tá? Beleza? Bom, então isso são as curiosidades, né, e propriedades a respeito dos combustíveis líquidos. Então acabou o líquido, vamos entrar nos gasosos, tá? Entre as propriedades dos combustíveis gasosos, tá, pessoal? A principal é o número de Wob, tá? Que ela relaciona o poder calorífico inferior com a densidade relativa. O que é essa densidade relativa?
é uma comparação entre a densidade do gás, do combustível, né, e a densidade do ar nas mesmas condições de temperatura e pressão, tá? Então esse número de Wob, ele permite relacionar a quantidade por volume que é possível passar por determinado orifício, tá? Por meio dela também é possível a gente fazer uma correlação entre a velocidade de chama. A gente vai ver isso mais para frente, tá? Quando a gente for falar de queimadores, tá? Mas números de Wob, combustíveis com números de Wob baixo, eles possuem uma velocidade de chama pequena, tá? O que é uma velocidade de chama pequena? É a velocidade com que a chama vai se espalhando, tá? Consequentemente, pessoal, ela tem uma dificuldade de descolamento nessa chama. Então você precisa estar constantemente fornecendo aqueles 3 fatores essenciais para a gente ter uma combustão, que é o que? Comburente, combustível e a faísca, tá? Então você precisa ter constantemente a presença de ar. Por isso que quando a gente trabalha com combustíveis de números de Wob pequeno, né, é necessário, pequeno ou não é grande, hein? Acho que é grande, pessoal, desculpa, acabei invertendo. É necessário você ter um ar secundário. É isso que ocorre, por exemplo, naqueles queimadores de forno da casa de vocês, né? Se vocês não tiverem, se o buraquinho ali onde vai sair a faísca, ele não tiver acesso ao ar, por causa de algum motivo, dificilmente você vai ter a ignição do combustível, tá? E a gente também tem o oposto. Se minha velocidade de chama for muito alta, a gente tem um retorno, né, uma explosão, um potencial de retorno de chama muito grande, tá? Isso também não é bom, porque pode ocasionar algum problema relacionado à segurança, né, alguma explosão. Bom, o GLP, tá? Vamos começar então a comentar pelos principais. Um dos principais é o GLP, tá? Ele é utilizado principalmente em fornos, tá? Basicamente, se a gente for ver, ele é formado na sua maior parte por propano e butano, tá? Mas ele tem uma composição relativamente variável, tá? O gás natural também é a mesma coisa, tá? Se vocês forem levar em consideração, ele tem uma composição ainda mais variável e ele depende muito, a composição dele, de onde ele é extraído, tá? Então, quando você está trabalhando com gás natural, é importantíssimo que você tenha uma amostra, né, do local onde você vai retirar. Então é importante que você tenha uma amostra do gás natural, ou que você constantemente faça amostras, né, para saber o que realmente a composição real desse combustível, tá? Bom, combustíveis sólidos, tá, pessoal? O que é interessante dos combustíveis sólidos, tá? É que a gente tem o combustível sólido, ele é formado por uma grande, digamos assim, variada composição de substâncias, como o carbono, o material volátil, as cinzas que sobram, né? Ou seja, você não consegue queimar e produzir energia, né? A umidade e enxofre, tá? Então, o carbono fixo é o carbono do combustível que você consegue queimar. O material volátil é aquilo que você queima, tá? E sai de forma gasosa durante o processo de aquecimento. As cinzas são o que sobra e a umidade é o que você tem ali de água no seu combustível sólido. Então, tudo isso aqui entra na composição desse tipo de combustível, tá? Portanto,
Por exemplo, quando a gente for analisar o carvão mineral, além daqueles componentes normais que a gente tem, que é carbono, hidrogênio, enxofre, nitrogênio e oxigênio, a gente tem o que? Cinzas, umidade e os materiais voláteis, tá? Sempre vai ser assim, tá? Bom, o carvão mineral, pessoal, ele não é muito utilizado aqui no Brasil, tá? É mais utilizado em indústrias aí de geração de potência, em usinas de geração de potência europeias, tá? E ele apresenta alto teor de cinzas, tá? A lenha, ela apresenta baixo teor de cinzas, né, em comparação ao carvão mineral. Entretanto, pessoal, ela normalmente ela acaba pegando muita umidade, né? Acho que vocês conseguem entender isso, né? Se você deixar uma madeira no chão e jogar água, vocês vão ver que ela vai pegar a umidade, reter e vai estufar, tá? Então, a desvantagem da lenha é essa, e por isso, né, é muito importante que ela tenha uma preocupação em como ela é estocada, tá? Mas ela tem uma quantidade de cinzas bem inferior. Ó, se a gente comparar aqui, ó, de 0,2% para o que, ó, 20% aqui em média, 25%, tá? Bom, algo importante também da lenha que não é muito favorável é que quanto maior a umidade, menor vai ser o meu poder calorífico, tá? Então realmente é importante que a lenha ela tenha pouca umidade. Bom, em termos de bagaço de cana e outros combustíveis, que é o que a gente mais utiliza aqui, tá? Normalmente apresenta 50% de umidade, tá? Tem uma umidade grande também. Mas como ele é uma sobra, ou seja, é algo que você está reaproveitando, tá? Ele é bastante interessante de ser utilizado, tá? Aqui nesses quadros, pessoal, tem uma análise não só do bagaço de cana, mas de outros combustíveis que podem ser queimados, como por exemplo casca de arroz, porra de café, serragem. Aqui só para vocês terem uma noção, tá? E só tomar cuidado também entre comparando aqui a análise imediata e quase seca e a análise elementar, tá? Uma coisa é diferente da outra, tá? Ok? E também como eu posso ter uma variação desses elementos, é sempre interessante a gente notar que o poder calorífico ele pode variar, né, de condição para condição aqui, tá? Tendo um desvio. Então também é importante, né, caso você queira um controle rígido aí na sua usina, você fazer uma análise aí de como está chegando a cana, tá? Em termos de composição, ok? E aqui a gente tem uma análise, por meio dessa análise imediata, uma comparação em que a porcentagem de carbono, porcentagem de voláteis e de cinzas nesses principais combustíveis aí que eu comentei com vocês, tá? É interessante da gente notar isso, só para comentar, é que a porcentagem de voláteis nesses tipos de combustíveis são bem grandes. Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para falar para vocês, mais sobre combustíveis. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima.